a encarar problemas não depende do tamanho. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo e o problema é o mesmo. O projeto de Itaipu era o maior projeto mundial, né? Então, e ele, o que me chamou muito a atenção e me provocou foi exatamente a encarar problemas, não depende do tamanho. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo e o problema é o mesmo. Não quer dizer que um projeto muito grande tenha mais ou menos problema. Na realidade, eu sempre digo, esse problema, você não precisa encontrar, eles vêm sozinhos e você passa a vida tentando resolver. E agora, já nessa idade, eu digo que estou saindo do dia a dia da empresa, praticamente já saí, mas ainda estou no mesmo prédio da construtora e da incorporadora, e quando eu estou lá no meu escritório mais tranquilo, o pessoal vem para me contar que está com problema. Coisa boa não sobe muito, né? Então vem chamar e a gente tem que resolver. Mas, voltando a essa questão, o que mudou mesmo foi a capacidade de entender e não ter medo de grandes projetos, né? Você fazer um cronograma de uma barragemzinha de Itaipu, no papel não muda tanto, né? Então, eu aprendi isso, acho que foi uma coisa que eu carreguei e sempre eu pude pensar grande e sonhar grande. Então, eu digo que eu sou engenheiro, sempre trabalhei muito no começo, muito em obra. Nosso desenvolvimento foi muito baseado em obras, né? Porque não tínhamos capital, então tínhamos que fazer obras e trabalhar para terceiros. E depois, quando começamos a ganhar o dinheiro e dar o giro no capital com os primeiros prédios, as primeiras incorporações, né? Sempre me chamou a atenção muito o aspecto urbano da cidade, né? Uma falta de programação, uma falta de problemas. Então, eu comecei sempre que a gente entrava numa área, eu não olhava só para o terreno. Eu comecei a aprender a olhar para o entorno. Então, isso foi em várias regiões. Posso citar aqui o Real Parque, onde fizemos 12 prédios, que é um local ainda praticamente desconhecido aqui dentro de São Paulo, desvalorizado até hoje. E também depois eu fui trabalhar na Vila Olímpia. Em 1988, compramos o primeiro terreno na Vila Olímpia. Aliás, compramos no dia 14 de outubro, 14 de novembro, né? Acho que de 88. Compramos até, eu estava atento a essa questão de desenvolvimento urbano, e no dia seguinte ia ter eleição. Acho que o Maluf ia ganhar e havia um plano para fazer uma interligação ali da Vila Olímpia, né? E para interligar a Faria Lima, dar continuidade à Vila Olímpia. E daí Erundina ganhou, enfim, tapou o túnel da Juscelino, fez outras coisas, repintou o ônibus do Jânio, que era vermelho, de outra cor, mas enfim. Então e o bairro ficou lá, a Vila Olímpia, me chamava muito a atenção. Um bairro extremamente bem localizado, naquela época, a Berrine, né? Que está depois, né, em relação ao centro, localizada depois, já estava bem desenvolvida, muitos prédios. O Brat Collé tinha feito muitos prédios na região e tinha provocado um desenvolvimento. E a Vila Olímpia estava abandonada. Para se calcular, a Vila Olímpia tinha 3 prédios na Marginal, ali embaixo, na Marginal Pinheiros. E o meio inundava, porque tinha um córrego não canalizado, enfim, grandes galpões, ruas muito longas. Aquilo chamou a atenção e eu comecei a olhar para aquilo e localizar essas fábricas grandes, assim, começar a tentar negociar, pegar a opção de compra. E quando teve, depois que eu vi que o governo ou a prefeitura não iria fazer nada, nós resolvemos chamar os empresários do local e fizemos uma associação com a Colmeia e fomos falar depois disso, já na próxima prefeitura, eu não lembro quem era agora, mas fomos tratar de provocar uma parceria
porque a gente fala, pô, essas avenidas tem que ter que ser aberta hoje, aquela Rua Olimpíadas, a Funchal, alargamento da Funchal, e a própria continuação da Faria Lima. Eram projetos de leis de 74, de 78, mas que estavam no papel. Então eu falei, se a gente conseguir trazer isso para cá, canalizar o córrego e trazer essas avenidas, vai mudar o bairro. Então eu talvez você até ache aí pelo Google. Nessa época eu fiz uma entrevista lá e fizemos esse projeto, falando 90, 92, não sei. Um projeto, aliás, 92, um projeto para a reurbanização da Vila Olímpia, junto com o Roberto Aflalo, um grande arquiteto urbanista, né? E também com o Jaime Lerner. Eu chamei o Jaime Lerner para fazer um estudo e o Aflalo aqui para complementar essa questão de urbanização de cidade. Então foi feito um projeto sobre isso, ficamos aguardando, daí aqui a gente vive de política, aqui estamos agora, hoje, né, dia 3 de outubro, estamos exatamente um dia após a eleição e a expectativa é sempre muito grande. Naquela época também não era diferente, não mudou muita coisa. Então depois nessa época, em 90, 86, ganhou o Sarney, né? Depois, em 90, veio o Plano Cruzado. A empresa desenvolveu muito, cresceu muito, foi um período econômico bom. Daí, em 90, iria ganhar o Collor ou Lula, foi a primeira vez. Daí ganhou o Collor e nós estávamos com um projeto muito grande. E lançamos esse projeto de reurbanização da Vila Olímpia na semana da posse dele, uma semana antes da posse dele. E daí veio aquele confisco, ficamos com R$50 na conta. Nós tínhamos opcionado, comprado 10 mil metros de terrenos ali no miolo da Vila Olímpia e opcionado mais 12. Então nós tínhamos quase um alquilhe ali no meio da Vila Olímpia, um projeto, ela chamava RGB, que era a minha empresa, RGB International Center. Bom, resultado, ficamos sem dinheiro nenhum. E tinha vendido já um quarteirão ali para 3 industriais que tinham vendido uma empresa de papel celulose e estávamos tocando. Essa época foi o maior crescimento da nossa empresa. Nós estávamos com 2.300 empregados registrados. E só em obra. E nunca fizemos obra pública. A gente não faz obra pública por enquanto. Vamos ver. Então a gente estava com 2.300 funcionários, de uma hora para outra ficamos sem dinheiro para tocar a obra, porque eles tinham vendido uma indústria por $50 milhões, coisa assim, e estava recebido o dinheiro no banco, ficaram com R$50. Então aquilo foi um trauma muito grande, acho que daí que veio a careca. Foi o cabelo embora. Falei, poxa, não devia nada para ninguém, agora não tenho nem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Poxa, foi incrível. Mas, enfim, nós saímos da crise, fomos lá no Bradesco, que era nosso parceiro de negócio, fomos rodando, dar um dinheiro para pagar a folha, mas, enfim, depois de 3 meses eu tinha 2 mil. Eu tive mesmo que mandar 2 mil funcionários embora. Fora o custo que mas era a realidade. Não tinha dinheiro para fazer obra, não tinha, parou o projeto, mas a gente não desistiu, né? A gente não desiste. Montamos a associação Colmeia e começamos a transformar por conta própria a Vila Olímpia e hoje em dia não transformou. Era um projeto maravilhoso, com calçadas largas, sem poste. Depois de 15 anos agora, conseguimos tirar metade dos postes ali da parte baixa. Agora vai fechar, prometido até julho do ano que vem, a parte até a Faria Lima. Então tirou o poste, agora estamos arborizando. Mas também não ficou nada do que a gente queria, não. Embutiram tudo na calçada, com grandes estampas, enfim, não ficou com todo aquele aspecto, todo o projeto que era para ser. Mas foi um trabalho hoje, e nós fizemos 26 prédios na Vila Olímpia, isso que de 88 para cá. Quer dizer, então, ficou tudo, aquele próprio projeto original foi todo picado, tinha prédios de 40, 50 mil metros quadrados que foram picados e todos viraram prédio, mas prédios menores, de 10 mil, cada um prédio de 40 virou 4 prédios.
E, e assim, quer dizer, isso mostra a dificuldade de, por um lado, se você pensar grande, você tem, dá mesmo trabalho, a conta financeira não é igual e o custo é bastante elevado, né? E daí, mas continuou, aí veio a semente da gente querer fazer coisas integradas. E quando apareceu, a gente não aprende, não, apanha, sai, mas continua tentando fazer, né? Então, em 2003, apareceu a Light, tinha sido vendida, não a Light, era outra, mas estava uma empresa AES, americana, aqui com a exploração da energia de São Paulo. E ela começou a pegar os terrenos e, enfim, dar liquidez e rodar o patrimônio, o land bank dela. E aqui tinha esta área, que era a maior área dela, aqui tinha 256 mil metros quadrados, aqui no Parque Global. Então, essa área, que era mais de 11 alqueires, né, aqui localizada, me encantou. Falei, puxa, temos que encontrar isso. Então, em 2002, eu estava também em outra eleição lá. Você gosta de eleição. Sempre eleição. Daí, nós estávamos em outra eleição, a gente tem que acreditar na economia, né? O que a gente não pode mudar é a economia e a política do Brasil ainda, vamos ver. Então, daí nós tínhamos que comprar esse terreno, custava caríssimo, claro, né? Aqui. E eu não tinha capital, podia ficar com uns 20%, 25%. Me associei com a Prudential Securities. A Prudential Securities é uma empresa de seguros mundialmente conhecida e grande, mas ela não atuava em muitos locais, só em 3 países, e o quarto seria o Brasil. Estou falando, não atuava em área imobiliária, né? Atuava com seguros, claro, em muito mais países. Mas aí ela entrou aqui, combinamos de comprar, e 2003 foi quando ganhou o Lula. Aí, olha eleições. Então, estava para fechar o negócio, eu ia ficar com 25, ela com 75. O que aconteceu? Em janeiro, ganhou, ela tinha ações na Bolsa lá de Nova York. Só por estar no Brasil caiu 5%. É que nem hoje, subiu 5%, igualzinho, mesmo número. Você vê que tudo se repete. Caiu 5%, ela valia 21 bilhões de dólares, perdeu 1%, falou, pô, é mais barato ir embora do Brasil do que não comprar esse terreno, só porque ia comprar e estou me instalando aqui, já perdi 1 bilhão de dólares. Isso, o bilhão de dólares de 2003 era bem diferente do bilhão de dólares de hoje. E ela saiu fora e eu fiquei com a proposta vencedora para comprar o terreno e não tinha sócio para comprar. Saí falando com os amigos, industriais amigos, a gente fazia muita obra a preço de custo. Então a gente conhecia muitos amigos e acabamos conseguindo montar um grupo e comprar a área. E aí começou essa epopeia do Parque Global. E aqui isso é uma oportunidade, né, para um desenvolvedor imobiliário, você pegar uma área dessa dimensão aqui no meio de São Paulo, né? E aqui estava já começando essa zona que o Shopping Morumbi já existia, como um dos melhores shoppings do Brasil que é até hoje, e desenvolvendo toda a área aí da divisa com o outro lado do rio. Então começou o nosso trabalho aqui.